E seja bem-vinda, Gislaine. Nós vamos ler uma mensagem, enquanto as pessoas ainda estão entrando, para nos preparar. E logo em seguida a gente vai dar início. Hoje nós vamos ler a mensagem do livro Sementes de Felicidade. A fé comove o interior do espírito, toca fundo, transforma, edifica e esclarece. A luz divina e o amor puro, captados pela fé, remove as impurezas da alma e nela injetam claridades e valores novos. Mesmo com esforço, busque as vibrações espirituais e conscientize-se da santificada energia que está instalada no âmago de você. Transforme-se pela vibração espiritual. Você nunca é o mesmo depois de um contato com Deus. Graças a Deus, né? E vamos agora fortalecer o nosso contato com Deus. Nós vamos orar pedindo a Jesus que esteja conosco, os bons espíritos que nos orientam, que cuidam da Casa da Fraternidade, que eles possam nos acompanhar nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita. Vamos orar a prece que Jesus nos ensinou, dando início então à nossa tarefa de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentações. Livrai-nos de todo mal, que assim seja. Jesus nos acompanha nessa jornada. Bem, amiga, você já olhou o tempo aí direitinho? Já clicou no ao vivo, por causa do tempo? Já, sim, já. Pronto. Já, o tempo está transcorrido. Então, vamos agora falar com Gislaine Protásio. Ela vai nos falar hoje sobre lei de progresso. Ela é trabalhadora do movimento espírita. Atualmente, ela está trabalhando com a FEB, fazendo atividades na FEB. E hoje nos dará o prazer de falar sobre lei de progresso. Pedimos a todos os nossos companheiros que estão online que durante o trabalho pode ir mandando suas dúvidas e no final vamos buscar tirar as dúvidas, ela responderá essas perguntas. Gislaine, você pode dar início à sua fala, fique à vontade. Eu devo sair da frente da câmera por alguns minutinhos e retorno lá no final. Ok? Fique à vontade e sinta-se na Casa da Fraternidade, mesmo estando na sua casa. Ela também é a sua casa. Obrigada, Luiz. Olá, meus irmãos, irmãs, queridos, irmãos de caminhada da doutrina espírita, assim como todos aqueles que neste momento tão inusitado, um momento histórico, estão conectados conosco. É um grande prazer para mim retornar a esta casa, é uma grande alegria a possibilidade no serviço. Eu quero agradecer a Lucidalva pelo honroso convite que me foi feito, pois é sempre uma oportunidade de trabalharmos em prol da divulgação da doutrina. Quero fazer um agradecimento carinhoso à minha querida filha Mariana Protásio, ao meu genro Cláudio, assim como também ao Luiz, que é presidente desta Casa da Fraternidade, que com toda a dedicação, paciência e amorosidade fraternal me ajudaram no sentido de que eu pudesse superar os meus limites tecnológicos para que pudéssemos estar aqui nesse momento conectados. Meus irmãos, o tema que nós vamos fazer as nossas reflexões hoje, conforme Luiz já citou, consta da terceira parte de O Livro dos Espíritos. Esta obra científica, filosófica, que foi editada em 1857 por Allan Kardec, o professor Ripaio, um eminente
é espírito, um grandioso espírito que foi escolhido pela espiritualidade maior para codificar a nossa doutrina. E nesta terceira parte consta as leis morais. Dentro das leis morais está a lei do progresso. Quando chegamos aqui, neste orbe, neste planeta, nós encontramos todas essas grandezas, todas essas maravilhas da natureza e nos encantamos. A partir dos braços amorosos das nossas mães, nos trazendo uma alimentação especializadíssima para atender às nossas necessidades daquele momento. E, continuando nestas observações, constatamos o astro-rei, o sol, com seus raios luminosos a nos envolver, trazendo possibilidades incríveis de vida, de saúde, de alegria. O mistério das florestas, com sua fauna tão diversificada, a imensidão dos mares, com suas ondas, no ir e vir, e o ir e vir das estações, ora nos trazendo flores, ora nos trazendo frutos, ora banhando a terra, verdejando-a, fecundando-a, ora nos trazendo o sol, com suas possibilidades ímpares de alegria, de festa, de felicidade. A cada dia nós descobrimos mais sobre a potencialidade do sol. E os vulcões, as montanhas, as geleiras. Recentemente nos foi permitido desvendar e compreender e assim utilizarmos das ondas eletromagnéticas com suas incríveis e variadas frequências, o que está possibilitando, neste momento, este nosso encontro, esta nossa conexão. E neste divagar sobre estas leis divinas, com todo esse trabalho, nesse frenesi constante, desde as minhocas, com seu grandioso trabalho de revolver a terra, até o girar estonteante do planeta, nos trazendo ora o dia, ora a noite, e nós miramos o zimbório, e vemos as estrelas, e a ciência nos diz, conforme o Jesus nos falou, há muitas moradas na casa do meu Pai, e sabemos hoje que ali são planetas. E neste vagar, neste pensamento, filósofos e pensadores de todos os tempos, de todas as épocas, se questionaram. É o mundo apenas físico? Essas leis são apenas físicas? E o eminente codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, questionando os espíritos, eles respondem, não, o universo não é apenas físico, ele é também moral. E nós confirmamos e constatamos que, além de moral, ele também é amoroso, ele também é imparcial. Estas leis se derramam para nós e nos servem amorosamente, imparcialmente. São leis justas que estão aí desde sempre. E o que vem a ser moral? Moral é tudo aquilo que está em conformidade com as leis da natureza. É tudo aquilo que é feito para todos, com imparcialidade. É tudo aquilo que é feito amorosamente, sem ferir as leis da natureza, sendo amoral ou imoral aquilo que é feito para para alguns, para o meu clã, minha família, meu país. É da moral que a lei seja feita para todos. E continuando nesses questionamentos, na questão 776, Allan Kardec, questionando aos imortais,
sobre a diferença entre estado de natureza e lei natural, ao que eles respondem: não, não são coisas iguais, são coisas diferentes. O estado de natureza é o estado do partir da humanidade, é o estado do primitivo, do ignorante, do começo do desenvolvimento intelecto e moral. É o estado da criança, é o estado do espírito ainda primitivo, enquanto que as leis morais é o que impulsiona sempre o homem. Nós estamos aqui sob o jugo das leis da natureza e nascemos para nos evoluirmos, para nos aperfeiçoarmos. Nós não somos perfeitos, somos perfectíveis. Dentro de nós está os germes do progresso, os germes da angelitude. Por esta razão, entendemos que estamos aqui, nestes corpos que nos foi cedidos, emprestados, para que nós possamos nos desenvolver. Enquanto estamos aqui, em passagem, estamos sempre em estudo. Há aqueles que questionam se há possibilidade de o homem deter o progresso. Allan Kardec, ao questionar os espíritos sobre isto, eles respondem: não, o homem não pode deter o progresso. No entanto, pode atrapalhar, embaraçar. Eles exemplificam como pedrinhas sobre um trilho onde vai passar uma grande locomotiva. Passa por cima, leva de roldão, porque todos estamos sujeitos a esta lei do progresso. Questionando isso, alguns ainda embaraçando essas leis, porque nós somos seres em evolução. Aqui no nosso país, nós temos o péssimo hábito ainda de nos referirmos com desdém, com menosprezo ao nosso país, ao nosso povo, e estendemos isso, às vezes, à humanidade. Porque este povo, porque este país, a humanidade não presta. Meus irmãos, é porque ainda estamos nesse processo de evolução. Então, temos que exercer sempre a nossa solidariedade. E quando estamos pensando assim, vibrando assim, nós atraímos para o nosso campo vibratório aqueles que não nos querem tão bem. Paulo, em suas cartas, nos fala: não viveis sozinhos, viveis cercados por uma nuvem de espíritos. Nós estamos sempre acompanhados. E como temos essas leis gravadas em nós, em nossa consciência, então estamos sempre acompanhados. E, de acordo com esta vibração, com o teor dessa vibração, com a qualidade dos nossos pensamentos, do nosso caminhar, do nosso agir, do nosso interagir para com os nossos irmãos, nós atraímos para o nosso campo vibratório aqueles que nos querem bem e aqueles que não nos querem tanto bem. Quando estamos vibrando com pensamentos inferiores, pensamentos fundamentados no egoísmo, no orgulho, na falta de caridade amorosa para com o nosso próximo, então, meus irmãos, nós atraímos para a nossa faixa vibratória estes espíritos que gargalham com o nosso insucesso. Mas nós não temos o livre-arbítrio? Sim, temos o livre-arbítrio. E ele vai se desenvolvendo cada vez mais à medida que intelectualmente, moralmente, nós nos desenvolvemos. Sendo que todas as nossas decisões, todos os nossos
as nossas posturas são de responsabilidade nossa. Nós somos os artífices da nossa vida. Eu costumo dizer que nós somos os jardineiros de nossa vida. Nós plantamos rosas amorosas, rosas de fraternidade, rosas de amor incondicional ao próximo, mas é também uma obrigação, um dever que arranquemos as ervas daninhas, ervas da impaciência, do desprezo, do egoísmo, para que consigamos viver em paz, em liberdade, contribuindo assim para uma humanidade mais elevada. Então, quando vibramos em ondas mais elevadas de amorosidade, porque todas estas leis denotam que foram feitas pelo amor, para o amor e com amor. Então, nós atraímos para o nosso campo vibratório aqueles espíritos, eles não interferem em nossas vidas, os espíritos superiores, mas eles nos sinalizam, eles nos intuem sempre para o bem, para que possamos fazer sempre o bem. E quando nós vibramos na falta de perdão, hoje já sabemos que o perdão é um bem, o perdão faz bem. Tanto que a medicina já comprovando isso, a ciência médica já comprovando isso, há universidades em todo o mundo, de Harvard, nos Estados Unidos, a Faculdade Baiana de Medicina já tem a cadeira de saúde e espiritualidade. A OMS está incluindo no seu parâmetro de saúde, o que é um ser saudável com saúde, é também um ser espiritual, espiritualizado. Então, nas anamneses, especialmente nas cadeiras de cardiologia, os médicos questionam os seus pacientes. Você tem dificuldade em perdoar? Você guarda muitos ressentimentos? Você é solidário? Você é muito ambicioso, invejoso? Quer juntar tudo? Mas nós estamos aqui de passagem. O nosso recorde aqui é apenas 120 anos. É o máximo que podemos viver aqui, neste momento. Então, aproveitemos este tempo que estamos aqui. Neste momento, numa nação irmã, nos Estados Unidos da América, houve um assassinato brutal. Um policial branco assassinou de um modo terrível um jovem, um homem negro, George Floyd. E houve uma explosão, uma repercussão em todo o país. Todos os estados norte-americanos se mobilizaram. E esses protestos se estenderam aos países europeus, chegando ao Japão, chegando inclusive aqui no Brasil. Mas nos questionamos, mas sempre houve esses assassinatos e continuam havendo. Por que toda esta repercussão em todas as partes? Meus irmãos, é a gota d'água, é o progresso. Nós podemos ver por trás daqueles protestos, daquelas ondas de protesto, nós podemos ver o amor. Jesus disse: ame uns aos outros, ame ao próximo como a si mesmo. Então, por trás daqueles protestos todos, onde brancos e negros estavam ali misturados, o que é que há por trás disso? Qual é a energia que está movendo isso? É o amor, é a evolução, é o progresso, é o crescimento moral. E este é o nosso grande objetivo, que as nossas leis sejam equiparadas às leis divinas. Tantos lutaram. Nós podemos lembrar de Nelson Mandela, na África do Sul, preso injustamente por defender a justiça por 27 anos. E ao sair de lá, ele não desejou de modo nenhum, nenhuma retaliação. Saiu
leve, livre, para dar continuidade à independência do seu povo, à independência do homem. O grande presidente norte-americano, Abraham Lincoln, que libertou os escravos lá. O Dr. Martin Luther King Jr. Nestes movimentos, em frente, substituíram uma placa com uma velocidade tão grande, porque não é simples substituir a placa a denominação de uma rua. Creio que não. Mas esse movimento está com apenas 20 e poucos dias. E, no entanto, desculpem, no entanto, a placa já foi substituída, a placa que denominava a rua. Hoje tem o nome o slogan do movimento. Black Lives Matter. Vidas negras importam. Sim, vidas negras importam. Somos filhos de um mesmo Deus, um Deus de amor, de justiça, de bondade. E continuando nesses questionamentos, quando Allan Kardec questiona o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Não. Os espíritos nos respondem, não. O progresso moral, ele está mais atrasado, ele vem engatinhando assim mais atrás. Mas através do progresso intelectual, nós podemos distinguir o mal do bem. E como as pessoas, os seres humanos, não se desenvolvem do mesmo modo, todos nós somos aqui espíritos diferentes, temos nossos tempos, temos toda a obrigação, todo o dever de dar a mão ao calceta, aquele que vem mais atrás. Porque nós recebemos este auxílio, não estamos aqui sozinhos. Nós sempre estamos sendo ajudados por pessoas visíveis, encarnadas aqui como nós, e os invisíveis. Uma pessoa aqui encarnada, aqui na Terra, com a minha idade, já pode observar tanta evolução. Nós temos que atentar para estes fatos, para que não voltemos a cair no equívoco de que o homem não evolui, o homem é mau. Não, nós somos bons. O bem faz bem. Nós somos seres feitos por amor. Portanto, sendo feitos por amor e para o amor, nós somos bons. Essencialmente, a nossa essência é divina. Nós podemos nos recordar quando nós íamos às praças, especialmente no Coliseu Romano, e nós nos alegrávamos quando víamos os nossos irmãos sendo queimados vivos, devorados pelas feras. Na Idade Média, as cruzadas, a Inquisição, quanto horror. A escravidão aqui no Brasil. E as nossas leis mudam. Nós fizemos há algum tempo atrás a Lei Maria da Penha para defender a mulher. Mas depois dessa lei veio uma outra lei para dar sustentabilidade a essa lei. Veio mais um artigo, uma emenda. E nós aqui, as mulheres, ainda sofrem por isso. Mas estamos caminhando, estamos evoluindo. Eu recordo-me que a minha mãe, Dona Dejanira, eu ainda muito jovem, ela me falava um tanto ou bastante magoada, de que, recém-casada, meu pai recebeu em sua casa um amigo, e ele recomendou ao meu pai: Belarmino, não esqueça de que a mulher precisa de pouca roupa, cozinha e desprezo. Eu também ficava magoada quando ouvia minha mãe falar isso. Mas, meus irmãos, hoje, com o nosso conhecimento, com essa ferramenta incrível que é a doutrina espírita, nós sabemos a importância do perdão. Estendamos nossa misericórdia. Este moço estava equivocado. Sintamos compaixão
Jesus, a quem devemos imitar, sendo nosso modelo e guia, está lá na questão 725 da citada obra, o Livro dos Espíritos, na cruz, naquele momento de tanto padecimento, que ele veio para nos ensinar, nos exemplificar, porque nosso caminho é feito por cada um de nós. Ele nos disse: perdoa, Senhor. Eles não sabem o que fazem. Então, são pessoas ainda, espíritos, nós ainda neste caminho, ainda equivocados, ainda a caminho. No entanto, devemos apressar os nossos passos. Nós não podemos perder esse momento, essa reencarnação, que não deve ser fácil estarmos aqui, conseguirmos uma vaga na fila para reencarnarmos. E o que é que viemos aprender aqui, especialmente? Aprender a nos amar. Aprendermos a entender as leis divinas. Aprender que somos um. Aprender que estamos aqui por um tempo muito pequeno. E qual é o obstáculo maior, o que mais emperra esse desenvolvimento? O que é que mais emperra o nosso progresso? É exatamente o orgulho e o egoísmo. O orgulho e o egoísmo é que nos leva a esta hegemonia materialista, esquecendo-nos de que nós não começamos no berço e terminamos no túmulo, não. Nós somos espíritos eternos. Nós somos espíritos imortais. É apenas os nossos corpos físicos perecíveis que vão para o túmulo, que se corrompem, que se desfazem. Mas a nossa essência luminosa, que temos toda a obrigação de iluminá-la cada vez mais, esta é imortal. Então, combatamos esta hegemonia e todos os seus filhos, o hedonismo, a inveja, o orgulho. Guardarmos tanto para quê? Nós gastamos uma energia enorme, gastando estas energias no juntar mais, no querer mais. Assim como todos os nossos vícios, a nossa maledicência. Joana de Ângeles nos fala, se nós vibrássemos por um dia no bem, se esquecêssemos a maledicência, se fôssemos mais caridosos, se perdoássemos mais, se nos ajudássemos mais, o mundo daria um salto quântico numa grandeza inimaginável. E na questão 793 desta obra, quando Allan Kardec, questionando os espíritos, procura saber e como podemos observar os sinais, o que é que nos indica? Que sinais nos indica a evolução? Como nós podemos reconhecer uma civilização completa? Quais são os sinais que nos indicam isso? E eles respondem: reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis adiantados porque fizestes grandes descobertas, porque vos alojais bem, porque vestistes bem, porque tendes boa alimentação? Não. Estes povos, essa civilização, esse homem pode ser considerado apenas esclarecido, não civilizado. O homem civilizado, ele já extirpou de si os vícios morais.
A civilização, como todas as coisas, apresenta gradações. Uma civilização incompleta é um estado transitório, que gera males especiais, desconhecidos do homem, no estado primitivo. Mas nem por isso deixa de constituir um progresso natural, necessário, que traz consigo o remédio para o mal que causa. À medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar os males que gerou, e esses males desaparecerão com o progresso moral. Então, meus irmãos, numa sociedade civilizada, numa sociedade onde o bem já se faz presente, há aí boa-fé, benevolência, generosidade recíproca, em que os preconceitos de casta e de nascimento já estão menos arraigados, porque tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo, em que as leis não consagram nenhum privilégio e sejam as mesmas para todos, tanto para o último como para o primeiro, em que a justiça se exerça com menos parcialidade, em que o fraco encontre sempre amparo contra o forte, em que a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam mais respeitadas, em que haja menos infelizes, enfim, em que todo homem de boa vontade esteja certo de não lhe faltar o necessário. E quando Kardec procura saber dos espíritos como homens intelectualmente tão desenvolvidos, ainda usando de sua inteligência, de seu conhecimento intelectual, fazem leis equivocadas para tirar do mais fraco o essencialmente necessário, quando deveríamos protegê-lo, quando é da obrigação do mais forte proteger os mais fracos. E aí está o exemplo, estas leis que estão em nós, que devem ser sempre observadas. E como nos orienta o professor doutor André Luiz Peixinho, presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia, vibremos no filosofar, que os nossos pensamentos sejam pensamentos filosóficos, vibrando na arte, não na arte sensorial. Há tantas possibilidades artísticas. Então, vibremos na arte para que possamos atrair para a nossa psicosfera o bem. E atraindo o bem, equiparando as nossas leis, as leis naturais, as leis divinas, nós conseguiremos modificar, elevar o padrão moral da nossa sociedade. E esta sociedade, esta civilização, esta humanidade dará um salto em direção ao progresso total, às leis divinas. Nós estabelecendo aqui na Terra o reino de Deus. Porque quando ele respondeu a Pilatos, eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. E nós, como filhos de Deus, nosso reino também não é deste mundo. Então, é cada um de nós alertas, orando e vigiando, para que sejamos intolerantes para com o bem, intolerantes para com os nossos vícios. E, no entanto, apesar disso, amorosos. Amorosos porque estamos vivendo sob a lei do amor. E Gandhi nos fala: a paz que desejo no mundo começa em mim.
com todas estas lições, que rogamos à espiritualidade maior que nós as assimilemos, nós temos todas, dispomos de todas as ferramentas que já foram disponibilizadas para nós. Nós podemos elevar este padrão vibratório, modificando a psicosfera da civilização, que hoje ainda nós temos tanta dificuldade em abdicar da mesma. Quando Jesus, convidando aquele jovem, aquele rapaz, que queria saber, ele já tinha tudo, já dispunha de tudo, mas ele queria saber como eu posso alcançar o reino dos céus, como eu posso alcançar a salvação. E Jesus disse: despoje-se de todos os seus bens e siga-me. Mas naquele momento, ele tão jovem, ele tinha uma corrida de bigas, ele precisava ainda dar continuidade à sua vida. E ele deixou para um pouco depois. Depois eu faço isso. E naquele dia, naquela noite, ele foi correr naquela biga, que era costume lá nos romanos. E um acidente tropeçou e ele morreu naquele momento. Provavelmente, como ele desejava o reino dos céus, ele já está num estágio bem superior ao nosso. Porque assim nos diz a lei da reencarnação. Nós vamos e voltamos, vamos e voltamos. Nós não acabamos no túmulo. A nossa ciência espírita, ela já nos exemplifica isso, já nos afirma isso. Quando Allan Kardec criou a instituição espírita parisiense, a Sociedade Espírita Parisiense, lá na França, ele não recomendou a oração. Ele não recomendou a oração porque lá tinham budistas, protestantes, católicos. Então, não iria sensibilizar as pessoas, porque esta doutrina é fundamentalmente, essencialmente, científica. As leis divinas comprovam isso, científica e filosófica. Cabe a cada um de nós descobrirmos nesta ciência toda a espiritualidade, toda a religiosidade, descobrirmos nestas leis e encontrarmos nestas leis, o sagrado que está aí, imbuído nestas leis, nas leis divinas, que tudo é amor, tudo é religiosidade, tudo é espiritualidade. Nós somos espíritos numa experiência material aqui na Terra, uma experiência que dura pouco tempo ou muito tempo, depende do nosso aproveitamento. Viveremos na paz, meus irmãos. E finalizando essas nossas reflexões, nós rogamos ao Deus Pai, a Jesus Cristo, nosso mestre, nosso guia, que nos auxilie para que assimilemos cada vez mais o nosso viver, o nosso caminhar aqui na Terra. Muito obrigada, meus amigos, muito obrigada, meus irmãos. Gratidão a todos. E eu estou à disposição. Pois bem, temos uma pergunta de uma participante aqui, Letícia, lá do centro, diz assim, ó: o progresso é obrigatório ou é opcional para os homens? O progresso, nós aqui temos o livre-arbítrio. O progresso nos impulsiona sempre. As leis divinas, o progresso está contido nas leis divinas. Ele impulsiona sempre. O progresso é
uma obrigação. Nós, equivocados, é que nos detemos, nós podemos até nos retermos, não podemos retrogradar, voltar atrás. Nós podemos estacionar, mas o progresso é inexorável. Nós andamos sempre para frente, para o alto, sempre. Ok. Ari Osvaldo é um outro companheiro também que já faz trabalho conosco. Ele pergunta assim, ele fala que grupos racistas mataram pessoas negras ao longo do tempo e não houve tamanha repercussão. Aí ele pergunta se isso não é sinal de mudanças na sociedade. Luiz, por gentileza, você repete a pergunta? Em relação à morte, né, do negro americano, ele fala que em outros tempos houveram mortes dessa forma e não houve tanta repercussão. Se isso não seria sinal de que a sociedade está mudando, que é sinal de progresso. Sem dúvida, meu irmão, sem dúvida. Isso é um sinal evidente do nosso crescimento moral, da nossa evolução espiritual. Como eu falei, por trás de todo esse movimento está a amorosidade, está o progresso a nos impulsionar para o bem, a nos impulsionar para cima, para o alto, a nos demonstrar que nós somos irmãos. Jesus nos falou: ame ao seu inimigo. Mas nós todos somos iguais, filhos de Deus. Então, por trás de tudo isso está o progresso, a amorosidade a nos impulsionar e a ver que aquele irmão, como todos que estão aí, todos nós, somos irmãos. Então, isso é um sinal evidente, sim, do progresso. Pois é. Teve alguém que nos mandou outra pergunta assim, dizendo que se percebe no mundo que existe graus de progresso muito alto em pessoas e outros estão num processo muito duro, onde se percebe gente matando por profissão, matando por escolha. Aí a pessoa pergunta se essas pessoas que escolhem matar, que escolhem fazer maldade, se continuarão reencarnando junto a nós, diante do progresso que se fala que está tendo e vai ter no planeta. Pois é, meus irmãos. Chegará um momento em que nós passaremos essa fase de provas e expiações. Então, nós passaremos para um mundo onde haja mais paz, mais equilíbrio, mais amorosidade. Então, estes espíritos recalcitrantes que teimam em viver, em permanecer no mal, eles irão para outros planetas. Há muitas moradas em casa do meu pai. Existem mundos mais evoluídos, assim como mundos mais primitivos. Não retrogradamos, no entanto, estacionaremos. Se nós permanecemos, se nós teimamos em permanecer naquele estágio inferior. Daí a razão de, confirmando a nossa interexistencialidade, nós atrairmos para o campo vibratório espíritos superiores que nos inspirem no bem, na bondade, na caridade, para que possamos auxiliar, inclusive, a esses espíritos que se demoram tanto na inferioridade. Todos nós aqui a caminho temos as ferramentas para auxiliar os nossos irmãos calceitas, na linguagem da Joana de Ângeles. Pois é. Algumas pessoas falaram que gostou muito da palestra, que mandaram contribuições. Teve uma pessoa que disse que se cumpríssemos as leis divinas, não precisaríamos da lei do homem, né? E tem uma pessoa que deve ser seu amigo de Belém do Pará, Marinho Mauro. Exatamente. Deve ser alguém conhecido seu. É um amigo querido. Pois é, outros parabenizaram. Teve uma pessoa que disse: eu tinha muitas perguntas, mas a palestra já respondeu as perguntas. Então, amiga, é assim. Nós vamos agora partir para a segunda parte. Você tem alguns minutinhos para fazer suas considerações finais. Depois faremos a prece para o encerramento. Se alguém mandar mais alguma pergunta aqui, a gente, mais para frente, eu te falo. Mas até agora,
já foram respondidas. Ah, teve uma pessoa aqui que, Ari Osvaldo, ele falou o seguinte, que assim como nos beneficiamos com a complacência do mundo espiritual, assim como nos beneficiamos com todas as invenções e benesses do mundo moderno, né, do progresso material, não devemos ter tolerância com os menos afortunados, entendeu? Sim, Com sim, certeza. sem dúvida, sem dúvida. Ah, daqui a algum tempo, com certeza, nós vamos achar uma anomalia, uma lei esdrúxula, aquela lei que privilegia alguns, o ganharmos tanto em detrimento do irmão, que ganha nem o essencialmente necessário para a sua sobrevivência dignamente. Daqui a algum tempo, nós vamos achar isso uma anomalia, porque, conforme a pergunta, quando é nosso objetivo que nossas leis se equiparem às leis divinas, quanto mais nos equipararmos às leis divinas, nós vamos nos isentando mais de tantas leis, nós temos muitas leis. Às vezes, para cumpri-las, é preciso fazer mais um artigo, e nem sempre cumprimos, porque sempre achamos mais uma brecha. Aí as inteligências acham recursos para ludibriar os mais fracos, quando é da obrigação do mais forte proteger o mais fraco. Numa sociedade civilizada, quando nós estivermos mais evoluídos, não haverá tanta distinção. Essa distinção, essas diferenças sociais tão gritantes, é algo muito inferior. É algo que não condiz com a nossa natureza divina. E nós Pois é, seremos, de fato, pautados pelas leis divinas. com certeza. Agora, amiga, você pode fazer suas considerações finais, para em seguida a gente fazer a prece. Meus irmãos, é sempre um prazer inusitado o estarmos conectados, o estarmos juntos, o estarmos conectados em sentimentos amorosos. Se, neste momento, nós estamos conectados por ondas eletromagnéticas, imaginemos os fios amorosos nos influenciando para o bem. Conforme finalizando estes trabalhos, veremos do espírito Castro Alves uma estrofe do seu poema Marchemos, que está contido na obra do nosso querido Chico Xavier, o seu primeiro livro, Parnaso de Além-Túmulo. Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Então, meus irmãos, nós estamos destinados a volvermos para esta luz do Criador. Então, tenhamos fé. Observemos a amorosidade que está em germe em nós. Cabe a cada um de nós adubar estas leis, estes germes, estas sementes que estão dentro de nós, fazendo-as desenvolver, sendo rigorosos com o nosso proceder moral, mas tolerantes, mesmo rigorosos, mas tolerantes, compreensivos, caridosos com o próximo, sabendo que cada um aqui tem o seu nível de evolução. Todos nós estamos a caminho, uns mais à frente, outros mais atrás, mas todos nós chegaremos à angelitude. E bom, bem, agora nós vamos orar para encerrarmos a nossa tarefa de hoje. E aí vamos pedir a Jesus que abençoe a todos aqueles que
que nesse momento buscam por Ele, e que, em especial, aqueles outros que estão à margem, sejam amparados de forma especial. Que o Mestre Jesus, na sua infinita bondade, abençoe, ampare e ilumine todos nós. Queremos aproveitar para pedir pelos que estão doentes, por aqueles que estão envolvidos nas decisões, por toda a humanidade que, nesse momento, necessita do amparo espiritual, da paz e do amor. Que o nosso planeta seja envolvido em raios luminosos de luz e de amor provenientes da espiritualidade superior. Encerramos então assim, agradecidos e felizes por estarmos aqui. Agora nós vamos agradecer a nossa companheira Gislaine pelo trabalho de hoje, dizer que em breve você estará de volta para trazer mais algumas palavras, né, esclarecedoras para todos nós. Nós queremos aproveitar esses momentos finais para lembrar as pessoas que sábado teremos outro encontro com outra pessoa. Nós vamos ter uma palestra sobre filhos de conflitos existenciais. A última vez que Léo Paraná, que é a pessoa que vai falar, esteve conosco, falando de família, as pessoas pediram que o tempo foi curto, porque família é um tema inquietante, né? E ele voltará e terá um tempo maior para perguntas e respostas. Agora, minha irmã, mais uma vez, muito obrigado por sua participação, pela palestra maravilhosa que você nos trouxe. E então, nós podemos encerrar essa transmissão de hoje com votos de paz para todas as consciências, como dizia a nossa tia Noé. Muito obrigado a todos, podemos encerrar.